Introdução 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela teria como garantia somente as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém aqui na Terra poderia ter a pretensão de possuir para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram exclusivamente houvessem se manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer na palavra daquele que dissesse ter recebido deles os seus ensinamentos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia, no máximo, convencer as pessoas de seu relacionamento e poderia ter seguidores, mas jamais conseguiria reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda a parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas tal não ocorre quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Além disso, pode fazer-se desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer em multidões. Pode-se queimar livros, mas não se pode queimar espíritos. Ora, mesmo que se queimassem todos os livros, a fonte da doutrina continuaria inesgotável, pois ela não se encontra na Terra. Surgiu de toda a parte e todos podem descedentar-se, nessa fonte. Se faltarem homens que a propaguem, haverá sempre os espíritos que atingem a todos e aos quais ninguém pode atingir. São os próprios espíritos, na verdade, que fazem a propagação com a ajuda de inumeráveis médiuns que eles despertam por toda a parte. Se houvesse apenas um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria apenas conhecido. Esse intérprete, qualquer que fosse a sua categoria, teria sido objeto de desconfiança de muitos. Nenhuma nação o aceitaria enquanto os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os grupos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, independe dos cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, pois todos podem receber as instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. É necessário que assim seja, para que ele possa conclamar todos os homens à fraternidade, pois, se não se colocasse sobre um terreno neutro, teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. Na universalidade dos ensinamentos dos espíritos está a força do espiritismo e, também, a causa de sua tão rápida propagação. A voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, teria levado séculos para chegar aos ouvidos de todos. Por isso, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente pela terra para proclamarem, os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem da qual não desfrutou nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, pois nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo nela encontra uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados
seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um obstáculo, mas carregam em si mesmas o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, pela diferença que há em seus conhecimentos, estão longe de estar individualmente de posse de toda a verdade, que não é dado a todos o poder de conhecer certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua evolução, que os espíritos comuns não sabem mais do que muitos homens, que há entre eles, como entre os homens, os presunçosos e os pseudo-sábios, que acreditam saber o que não sabem, os sistemáticos, que tomam suas próprias ideias como verdadeiras, e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e dos preconceitos terrenos. Mas também sabemos que os espíritos enganadores não têm escrúpulos para se ocultar sob nomes falsos, a fim de fazerem que suas utopias sejam aceitas. Disto resulta que, para tudo o que se encontra fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um possa obter terão um caráter individual, sem garantia de autenticidade, e devem ser consideradas opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e divulgá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é, sem dúvida, o da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria contrária ao bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que assine, deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto em muitos casos, por insuficiência de conhecimentos de algumas pessoas e da tendência de muitos de tomarem seu próprio julgamento por único árbitro da verdade. Em caso semelhante, o que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos? Levam em consideração a opinião da maioria, que lhes serve de guia desta. Assim, deve ser acerca do ensinamento dos espíritos que nos fornecem por si mesmos os meios de consegui-lo. A concordância nos ensinamentos dos espíritos é, então, a sua melhor comprovação. Mas é ainda necessário que ela aconteça em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o domínio de uma obsessão, ou se relaciona com um espírito mistificador, este espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há também nenhuma garantia suficiente na concordância que se possa obter pelos médiums de um mesmo centro, pois podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diferentes lugares.